existe uma progressão nesta evocação que é feita aqui no versículo 1, porque ela começa, na realidade, lá no capítulo 51, versículo 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Tem um versículo que fala que o Senhor desnudou o seu braço. Eu não me lembro. É no 52:10. O Senhor desnudou os seus braços perante os olhos de todas as nações. Então, no primeiro desperta, desperta, do versículo 9 do capítulo 51 de Isaías, é o braço do Senhor. Primeiro tem a libertação do Senhor que vem para Israel, e nesse processo de libertação, o segundo, no versículo 17 do capítulo 51, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Agora é Jerusalém que é exortada a se levantar. Primeiro, o Senhor vai tomar uma iniciativa de libertação, baseado naquilo que ele já tinha feito antes, aquele que secou o mar, versículo 10 do capítulo 51, as águas do grande abismo, fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos, e agora Jerusalém é exortada a se levantar. E agora, no nosso capítulo, Sião, que é Jerusalém, né, é exortada a se vestir. Então existe uma evolução aqui, uma progressão nesse caminho de libertação de Jerusalém e dos judeus, do remanescente judeu. E esse capítulo nosso, ele vai falar disso agora, da mudança que vai ter, no versículo 1 mesmo, nunca mais entrará em ti nem circuncisão, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Essa é a libertação gloriosa que Deus vai dar ao seu povo depois de todos esses séculos de opressão, de desobediência, de rebeldia, de disciplina aplicada por outros povos. E eles estão, o Senhor lembra eles que eles passaram a ser servos, escravos, mas não por algum motivo de ganho, né? No versículo 3 fala, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos. Por nada fostes vendidos. Eles entraram no Egito e eles tinham uma posição no Egito, eles tinham um status ali. José tinha garantido isso para eles. Mas aí o faraó é quem acabou escravizando aquele povo por nada, né? Por nada fostes vendidos. Eles não foram como outros escravos que faraó tinha que comprar esses escravos. E aqui também, por nada, sem dinheiro, sereis resgatados. Vai ser um ato de graça de Deus, eles não vão ter nenhuma participação nisso, e depois vai descrever agora no nosso capítulo essa libertação, depois de falar do Egito e da Assíria também, que oprimiu o seu povo. O Senhor vai descrevendo isso até uma figura muito bonita no versículo 12, quando ele fala, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Lembrando lá do Egito, que eles tinham que calçar sandálias nos pés, cingir os lombos, para ficar pronto para sair apressadamente. E fugindo, né? Porque na verdade eles estavam fugindo. O faraó veio atrás deles para pegá-los depois. Mas não vai mais ser isso. Acabou. Vai terminar todo esse tipo de fuga, de se esconder, de tanto. Mas a garantia de Deus continua igual, o cuidado continua igual. Porque olha que interessante, no final do versículo 12: porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E nós sabemos que quando eles saíram do Egito, ia de dia uma coluna de nuvens, e de noite uma coluna de fogo, e quando os egípcios estavam chegando, a coluna se colocou atrás deles, para confundir o inimigo. Antes de
de haver esse grande livramento, essa grande libertação de Jerusalém, né, dos judeus principalmente. O Senhor permite, né, que eles passem por grande tribulação nas mãos do Assírio, né, que desceu e arrasou com Jerusalém, com todos os judeus ali, e nas mãos do Anticristo também. E é muito interessante porque no capítulo 51, no versículo 1, ouvi-me vós, os que seguis a justiça, e os que buscai ao Senhor. Os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Ele está se dirigindo aqui aos que seguem a justiça e buscam ao Senhor. E isso é porque ele está falando com esse remanescente de Israel, com quem o Senhor vai trabalhar nas suas almas, nas suas mentes, nas suas consciências, para convencê-los do pecado de sangue que eles haviam cometido. Então, eles têm essa culpa, né, desse pecado, desde que eles falaram, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Essa culpa de pecado permanece sobre eles até o dia de hoje e até aqueles dias. Então, no nosso capítulo, quando até o versículo 6, né, ele está falando também desse mesmo contexto do capítulo 51 e mostrando o quanto eles devem passar, sofrer e serem exercitados até chegar ao ponto deles entenderem que, e aceitarem e confessarem que o Messias que eles esperavam e aquele que eles crucificaram era a mesma pessoa, a saber, era Jesus. Então, eles estão passando, né, por esse exercício, essa prova, e Deus está mostrando por quê. Existe uma série de salmos que eu li no livro do irmão Bruce Anstey, achei muito interessante, porque ele fala no Salmo 7, podemos ler pelo menos uns versículos, o Salmo 7, no versículo 3, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, e assim por diante. Esse salmo, esse versículo, né, esse salmo, nos mostra um princípio da operação de Deus numa alma, numa consciência, para começar progressivamente a levar essa alma ao reconhecimento de pecado e à confissão de pecado. Então, primeiro, os judeus, esse remanescente, ele não sabe que ele pecou, ele não sabe daquela culpa de sangue que ele teve, a consciência dele não é tocada por isso. Se eu fiz isso, é o que eles estão falando a princípio. Mas é um começo, Deus começou a trabalhar com eles, e eles perguntam ao Senhor por quê, como nós falamos já numa reunião aqui, por que tanta perseguição, principalmente, né, depois da crucificação de Cristo? Em tantos países, em tantos lugares, eles não tiveram sossego. Nós vemos essa última, a maior aberração, né, que foi na Segunda Guerra Mundial, mas já tinham passado por isso muitas vezes, e agora, até hoje, estão passando. E por quê? E se eles perguntam por que, eles não têm essa resposta. Eles estão ainda, se eu pequei, se eu fiz isso. Mas Deus, então, pelo menos aqui, já está começando a trabalhar com a alma deles. E é muito interessante ver essa obra de Deus, né, nas almas, levando-as a começar a entender, pelo menos a perguntar por que está acontecendo isso. E também
se já começa a haver alguma tendência, né, para se reconhecer isso. Aí no Salmo 19, no versículo 12, nós vemos que já há um progresso nesse reconhecimento de pecado. Ele fala, Salmo 19, 12: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele já está aqui começando a ver que há possibilidade dele ter pecado. Ele não está dizendo se aqui, ele já está vendo que há possibilidade de haver pecado. Porque ele fala, quem pode entender os próprios pecados? Expurgue-me tudo os que me são ocultos. Quem pode entender os próprios erros? Ele está admitindo que há possibilidade, sim, de haver pecado. Depois existe uma série de salmos, o 25, 32, 38 e 41, que nós vemos que progressivamente ele vai crescendo, né, progressivamente na convicção de pecado. Até chegar no Salmo 51, que nós podemos ler um pouco do Salmo 51. Esse Salmo 51, ele começa no título dele, né, no título inspirado dele, falando quando que Davi escreveu isso. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Porque nós conhecemos bem essa história, né, de Batseba e o pecado de Davi, não só de adultério, mas também de culpa de sangue, né, que ele acabou assassinando o próprio marido da Batseba, indiretamente, mas foi isso que aconteceu, ele tinha culpa desse sangue. Então, Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, ou seja, não me retires de mim o Espírito da tua santidade. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então nós vemos que para eles chegarem a essa restauração, para eles se agradarem, para eles se arrependerem e confessarem esse crime de sangue, Deus usa esses meios, né, que foram
na última parte, né, o ataque dos assírios e também do Senhor vir e pessoalmente tratar com os exércitos ocidentais, né, que é a besta e o anticristo e o Império Romano revivido, e o Senhor mesmo pessoalmente trata com eles ali. E aqueles arautos, né, que nós estamos lendo em Isaías 52, eles saem proclamando que o Senhor está às portas. E eles, então, estão esperando, já estão ouvindo esses arautos, e com suas consciências já prontas, então o Senhor aparece pessoalmente para eles. E aí, então, sim, estabelece seu reino com eles, e eles, então, prontos, né, com essa consciência exercitada e com esse castigo, né, que houve sobre eles, do Assírio e do Anticristo, eles então reconhecem a libertação, e daí então eles vão entoar seus louvores, né? E no nosso capítulo em Isaías fala também que vai ser até os confins do mundo, as nações verão, as nações desfrutarão também dessa bênção, né, do milênio com eles. Mas antes disso, eles têm que passar por esses exercícios e progressivamente irem entendendo que eles não estavam sabendo que eles tinham pecado, depois eles estavam vendo que havia possibilidade de pecar, de eles terem pecado e estarem sofrendo tudo isso por causa do pecado de sangue. E depois, finalmente, então eles confessam o seu pecado, eles se convertem, né, a Deus. E nesse versículo do Salmo 51, livra-me dos crimes de sangue, aqui 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então isso é uma parte muito importante das Escrituras para nós, né, que mostra como Deus trata com o pecado. Não só com o remanescente de Israel, mas como um princípio de tratamento de uma alma que peca. E estou dizendo isso porque ele falou lá no Salmo 51:1 que ele estava falando com os remanescentes judeus, ele estava falando com os crentes. Ele estava falando, vós que seguis a justiça, os que buscais o Senhor. Ele não estava falando com as nações de um modo geral, ele estava falando com o crente. Então ele mostra esse princípio, né, que leva a arrependimento e leva à confissão, e daí o benefício que isso traz, o alívio, o livramento que isso traz, para que a alma chegue então a adorar, a louvar a Deus. No versículo 7, finalzinho, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Tem uma grande diferença, inclusive a gente vê muito aí em dizeres, já vi em casas, Jesus reina nesse lar, ou Cristo reina, Cristo é o nosso rei. Muitos dizeres sobre Cristo sendo rei. Cristo não é o nosso rei. Assim como Cristo está na glória agora para os que creem nele nesse tempo, para a igreja, né, que são tanto judeus como gentios, assim como Cristo está na glória, acima na glória, ele é o nosso Senhor, e o cabeça do corpo da igreja, e ele vai ser também, ele vai estar no topo do mundo, para que os judeus possam contemplar a Cristo como o seu rei. Então é diferente o caso. Cristo não é nosso rei. Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador. E nós olhamos ele agora
o que os judeus não podem ver, nós os lemos agora para Cristo na glória, exaltado na glória, glorificado à destra de Deus. Mas ele vai ser glorificado aqui nesse mundo também, vai ter as suas glórias aqui nesse mundo. E essa exaltação de Israel, essa retomada de Deus com o seu povo, esse remanescente, esse tratamento com o seu remanescente, não é sem derramamento de sangue. Porque o sangue tinha que ser derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só para ilustrar um pouquinho, se a gente for lá em Lucas capítulo 22, nós vamos ver o Novo Testamento que foi baseado, essa limpeza, essa purificação dos judeus, está aqui na morte de Cristo. O Senhor Jesus está anunciando. Não é? Lá em Lucas 22, não devemos confundir que nesse capítulo o Senhor Jesus estava com os apóstolos celebrando a Páscoa dos judeus. Não é Páscoa dos gentios, não é Páscoa da igreja, é Páscoa dos judeus. Então o Senhor Jesus reúne eles e vai comer a Páscoa com os apóstolos. Versículo 15. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que a Páscoa vai ser comemorada de novo no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus diz lá: venha a nós o vosso reino, que é o reino milenar de Cristo. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aqui, antes do cálice da ceia, na verdade, existe um outro cálice. São 2 cálices nesse capítulo aqui. Esse cálice aqui, que Jesus não quer beber, que fala: bebei dele vós. Ele não ia beber o cálice agora, porque o vinho era uma figura da alegria. E aquele momento para o Senhor Jesus ali era um momento de tristeza, porque ele tinha que passar pela morte. Não era a hora dele estar tomando vinho, não era a hora dele se alegrar. Né? Então ele dá para os apóstolos, e tomando o cálice, versículo 17, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, né, que é o vinho, até que venha o reino de Deus. Então, quando for para ter alegria, ele vai no reino de Deus, ele vai se alegrar de novo com os seus apóstolos, com o seu povo, mas aquela hora não era a hora ainda. E depois ele toma o pão, né, e dá graças pelo pão, e no versículo 20, semelhantemente tomou o cálice, um outro cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É o novo testamento no meu sangue. Isso está falando para os judeus. Cristo derramou o sangue deles ali, era para os judeus. Depois nós entramos nessa bênção desse mesmo sangue, que é a nova aliança, que é o novo testamento no seu sangue, mas para os judeus, que é o mesmo sangue que vai o quê? Fazer a remissão, fazer a limpeza dos pecados desse remanescente que vai entrar lá no milênio. É baseado nesse sangue de Cristo que derramou na cruz. E eles não vão pagar nada, na verdade. Vai ser de graça essa redenção. Mas Cristo já pagou. Então, não existe essa volta dos judeus, né, esse arrependimento, sem derramamento de sangue, sem esse novo testamento no meu sangue. E nós também, a igreja entra nessa bênção, né? Depois que o Senhor Jesus é rejeitado, ela entra nessa bênção e está debaixo desse mesmo sangue. Né? São 2 coisas diferentes. O sangue que foi derramado também para a sua igreja, Cristo amou a sua igreja, deu a si mesmo por ela,
E esse sangue, que é o Novo Testamento no sangue dele, que é lá para os judeus, está apontando lá para o milênio, para aqueles judeus que vão entrar purificados no reino. Então, Cristo não é o nosso Deus, ele vai reinar, como fala no nosso capítulo. Né? Detalhe, é uma ordem cronológica nesse versículo 7 de Isaías 51, porque ele fala: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam. 52:7. Obrigado. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Essa expressão, o Senhor reina, o teu Deus reina, ele não significa o exato momento em que o Senhor está ali assentado, estabelecido em Jerusalém para reinar. Esses atalaias estão anunciando: o Senhor reina. É tão certo que isso irá acontecer quase que imediatamente, né? Que ele está afirmando categoricamente, esses atalaias, esses que anunciam as boas novas. No versículo 8: eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Porque eu falei de passagem que o Senhor, primeiro, ele aparece lá no extremo norte da terra de Israel para tratar com o exército do anticristo, da besta, né? E o Império Romano revivido, que vem para destruir Jerusalém, para destruir Israel também. Ou tomar posse, né, da terra que eles acham que é deles ali, por causa do pacto que eles tinham feito. Mas ali o Senhor pessoalmente, mas é em outro lugar, é no extremo norte da terra de Israel que ele enfrenta esses inimigos. E depois, então, ali não é o lugar de habitação do Senhor. Ele não vai se estabelecer ali, ele vai ali apenas para tratar com esse julgamento. Depois, então, ele vai para Sião, daí olho a olho eles o verão. Aí sim, ali que ele estabelece, então é o lugar que ele estabelece o seu reino em Jerusalém, né, que é Sião, e tudo baseado não no Monte Sinai, não é sob a lei que eles terão esses privilégios baseados na lei, mas baseado na graça, porque o Monte Sinai nos fala da lei, né, e Sião nos fala da graça de Deus. Então eles vão ter tudo isso, desfrutar dessa bênção tudo, pela graça de Deus, que Deus fará isso por graça e não por obediência, por nada que eles tenham feito, né, para adquirir isso.